É com uma felicidade imensa que eu vou apresentar para você aqui hoje o novo instrumento que a gente conseguiu aqui para o canal. É esse osciloscópio que está aqui na nossa mesa, da marca Siglent, modelo SDS 2104X Plus, tá bom? E ele conta com a tecnologia SPO, a tecnologia de super fósforo. Não vou explicar em detalhes nesse vídeo, até porque vai ter outros vídeos que a gente vai trazer detalhes para você, tá? É um osciloscópio de 100 MHz, atualizável para até 350 MHz e 2 gigasample de taxa de amostragem em tempo real. Ele também conta com memória profunda de 200 megapontos, o que pra gente aqui no laboratório vai ser muito bacana mesmo, né? Já temos aqui osciloscópios aqui no laboratório que a gente está sempre utilizando. Você que nos acompanha de maneira assídua, é inscrito antigo aqui do canal, deve estar até se perguntando, nossa, mas pra que, Eduardo, tanto osciloscópio assim, cara? Olha, em laboratório aqui como o nosso, que a gente faz vários tipos de testes, prestamos serviços também de consultoria em geral para desenvolvimento de produtos, sobretudo novos produtos para o fotovoltaico, instrumentos de medição nunca é demais. A gente tem vários outros osciloscópios aqui no laboratório, temos vários multímetros, alicate amperímetro, mas sempre é muito útil, né? E esse osciloscópio vai ser muito útil aqui para o nosso laboratório, para os próximos conteúdos também que a gente vai trazer. Tem muito review, tem muito teste de fogo super bacana para a gente trazer aqui para o canal. E você vai ver que esse osciloscópio vai se encaixar em boa parte do conteúdo que a gente faz. Claro que os outros que a gente tem por aqui também vão continuar sendo útil, a gente vai continuar utilizando. Dependendo do cenário, a gente vai utilizar 2 osciloscópios para o mesmo teste ou para o mesmo review, para que você consiga ver com maior detalhes tudo aquilo que a gente quer te mostrar. Por mais que esse osciloscópio, chega aí Lucas, ele conta com 4 canais, outros osciloscópios que a gente aqui tem também no laboratório também tem 4 canais, às vezes eu preciso fazer medida em um osciloscópio e outra medida em outro osciloscópio. E a gente acaba conseguindo trazer conteúdo muito mais amplo para você, tá bom? Então agora que eu respondi para você por que de mais um osciloscópio como esse aqui no canal, eu vou continuar explicando detalhes aqui para você desse osciloscópio, tá? Ele tem aqui, como eu disse, 4 canais, só que os canais eles não são isolados, o que quer dizer que o GND do canal 1 está interligado com o canal 2, com o canal 3, com o canal 4, e você tem que tomar cuidado na hora de fazer medições, porque se você for medir fontes de tensão diferentes, às vezes querer medir rede elétrica aí, pode dar um problema sério. Então, para medir rede elétrica, ou com o transformador isolador, ou com uma ponta diferencial, como a gente já tem aqui. Ele tem um botão liga e desliga, mas não é físico, é um botão de toque, tá bom? O canal X e o canal Y é no canal 1 e no canal 2, tá? E características importantes aqui das entradas aqui do osciloscópio, dos inputs, tá? Ambos os inputs, ambos os canais aqui é de 1 megaohm, 17 picofarad e suporta no máximo 400 volts pico, mas ele também conta com uma opção para você deixar cada canal com 50 ohms, mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado, que a tensão máxima que ele suporta é menor ou igual a 5 volts RMS, tá? Para o nosso laboratório aqui, as coisas que a gente faz com os inversores, sempre vai ser em 1 mega ohm, mas em alguns casos pode ser necessário 50 ohms, e aí eu tenho que tomar muito cuidado com isso aqui, tá bom? Isso é muito importante. Ele também tem 16 entradas digitais, através de um acessório que a gente conecta aqui, e vai sair 16 cabinhos para a gente fazer medidas no âmbito digital, na eletrônica digital, o que ajuda bastante, tá? A gente não tem esse acessório aqui, no entanto, ele conta com essa funcionalidade. Disse que ele é de 100 MHz, mas eu não me lembro se eu falei que o nosso já veio atualizado para 200 MHz, tá? Ele também tem aqui uma tela touchscreen
muito bacana mesmo, muito viva mesmo assim a tela pra gente, você vai ver, eu vou ligar daqui a pouco, tá? E de 10,1 polegada. Para mim isso é muito legal, porque eu tenho uma tela muito grande, muito ampla, eu consigo deixar o sinal, os números, os cálculos que a gente está mostrando, todas as medidas, um pouco maior na tela, e você consegue ver com maior facilidade, isso para a gente ajuda bastante. Em contrapartida, um osciloscópio que tem uma tela maior como esse daqui, acaba que a gente não vai conseguir ter um Kinobi para cada canal. Por exemplo, o Kinobi do vertical, o Kinobi do ajuste aqui também, aliás, aqui o ajuste vertical individual para cada canal, que no caso aqui é o Kinobi que a gente ajusta aqui a medida vertical, né, que é a tensão que a gente vai ajustar, o volt por divisão, tá? O ajuste aqui também, da onde a gente quer que fique, o offset, né? Então a gente não vai ter um Kinobi desse para cada canal, é um Kinobi para os 4 canais, tá? Então tem pessoas que pode ser que achem que isso é ruim, pra gente aqui no laboratório não faz diferença. No entanto, a gente encontra facilmente botões de 1 a 4 para eu poder selecionar rapidamente cada um dos canais e ajustar o volts por divisão e ajustar o posicionamento que eu quero que fique na tela aqui o meu sinal. Também a mesma coisa vale para o canal matemático, para o canal de referência e para os 16 canais. Isso é muito bacana, tá? Ajuda demais. E isso faz com que ele seja um osciloscópio mais compacto, ele é um pouco mais alto, mas tem uma tela bem mais ampla, tá? E aí aqui vem as outras coisas padrão que a gente tem nos osciloscópios, né? Como, por exemplo, o menu de aquisição, o menu de display, a gente pode salvar forma de onda, salvar configurações, menu de utilidades. E ele também conta com um gerador de sinais, né? Um gerador de funções de 50 MHz, tá? Isso é muito bacana mesmo, porque além do osciloscópio você já tem um gerador de funções embutido. Claro que você precisa adquirir a licença para esse gerador de funções. Algumas funcionalidades que tem aqui no osciloscópio você precisa adquirir aí a licença, tá bom? Mas você consegue facilmente isso com a Siglent, beleza? Inclusive, tenho que passar para você que na descrição você vai encontrar o link lá para o site da Siglent, vai encontrar alguns links importantes aqui para esse osciloscópio, tá bom? A Siglent entrou em contato com a gente, pessoal, pelo LinkedIn, propondo uma parceria para que a gente pudesse utilizar e testar o osciloscópio deles. Já tem mais ou menos 1 mês e meio que chegou aqui, eu já venho utilizando, talvez em alguns vídeos você já deva até ter visto esse osciloscópio, né? E depois da utilização a gente está trazendo para você o review com conhecimento de causa aqui do instrumento, né? Agradecer grandemente a Siglent por essa parceria, tá? Que a partir de agora a gente vai ter uma parceria bem legal com eles aí, tá bom? E os links sempre na descrição aqui para você encontrar aonde comprar, onde falar com o pessoal da Siglent também, baixar manuais e tudo mais, tal. A Siglent é uma empresa chinesa, tá? E que ainda não tem escritório aqui no Brasil, tá bom? Porém, você consegue também facilmente importar esse osciloscópio caso você quiser e for interessante para você, beleza? Voltando aqui para mais algumas características, né? A gente tem aqui os modelos, como falei, de até 350 MHz e tem um modelo, se você comprar o direto de 350 MHz, pode atualizar a banda para até 500 MHz, tá bom? Isso é muito show de bola. Ele conta com taxas de captura de formas de onda de até 120 mil formas de onda por segundo no modo normal e 500 mil formas de onda no modo sequência, tá? Isso é bem interessante. Ele tem a classificação de intensidade de níveis de até 256 níveis no modo de exibição de temperatura de cor. Isso é muito bacana. Profundidade de memória de 200 megapontos, isso é muito show de bola, chegando a 400 megapontos no total quando a gente soma os 4 canais. Dependendo de como tiver a configuração, você consegue 100 megapontos de profundidade de memória para cada um dos canais. Isso é muito show de bola mesmo, né? Ajuda demais a muito tipo de medição que você vai fazer. Não se preocupe se você está perdido, não sabe o que é megaponto, o que é profundidade de memória, o que é banda do osciloscópio, o que significa essas insígnias aqui, porque eu vou trazer em detalhes aí em um curso super bacana e 100% gratuito aqui no YouTube sobre osciloscópio. Você vai,
cara, ficar fera no negócio, tá bom? Do lado de cá nós temos a saída do gerador de funções, temos aqui também as conexões de calibração, ele tem duas portas USB, você pode colocar aí pendrive ou você pode entrar com um mouse e com um teclado, bacana, você pode usar mouse e teclado nele também, inclusive mouse e teclado sem fio, isso é muito show de bola, tá? E aqui a gente tem alguns outros botões que geralmente é de praxe a gente encontrar na grande maioria dos osciloscópios desse porte, que é um botão de Dimensioner para a gente colocar as medidas, botão de cursor para a gente poder fazer algumas medidas na tela e ajustar os cursores no ponto que a gente precisa, um botão de Print para ele salvar a forma de onda, ele não vai imprimir numa impressora, tá? Mas ele vai salvar a forma de onda num pendrive, o Touch para a gente habilitar ou desabilitar o touchscreen, o Auto Setup para você mandar ele fazer um ajuste automático quando você ligar, se você estiver meio que perdido aí, né, e não souber exatamente a intensidade do sinal que você está medindo, ele meio que ajusta automático na tela para você, tá bom? E o Default para a gente carregar as configurações padrão de fábrica. Muito interessante que tanto o Auto Setup quanto o Default é em baixo relevo aqui para evitar pressionamento acidental, mas ainda assim quando você pressiona ele dá um alerta na tela se você realmente quer utilizar essa função. Botão Home Stop, Clear Sweep, ou seja, para ele limpar tudo que está na tela. Temos aqui a parte de trigger, que tem o botão de setup para fazer as configurações do trigger. Temos aqui os botões rápidos, que é alto, normal ou single, e o ajuste de level do trigger. E aí temos um menu aqui que tem para a gente fazer ajuste na parte de aquisição, ajustes no display, intensidade, salvar e recuperar configurações e formas de onda, menu de utilitário e aqui o botão para a gente habilitar o gerador de funções. E na parte de baixo conta aqui também com o botão Search, navegação, History e Decode. Também a gente pode decodificar protocolos, olha que bacana. Acionamento de decodificador de barramento serial, suporta protocolo I2C, SPI, UART, CAN, LIN padrão, CAN-FD, FlexRay, I2S, 1000STD, 1553B, CENT e Manchester como opcional, tá? Ele tem um baixo ruído de fundo nas escalas de tensão de 0,5 mV por divisão a 10 volts por divisão. Conta também com um modo de 10 bits para oferecer maior resolução e menor ruído. Isso é muito show de bola. Tá, eu vou mostrar para você já já essa questão do 10 bits. Ele tem a opção Default que vem como 8 bits por canal. E aí quando você seleciona a opção de 10 bits, ele passa a ser um osciloscópio de 10 bits. Tá? É muito raro a gente ver isso em osciloscópios. Geralmente é 8 bits, já pula direto para 10 bits ou para 12 bits, né? E que faz essa seleção para você trabalhar de acordo com o que você precisa, é bem difícil da gente encontrar, beleza? Bom, passado todas essas características da parte da frente, mostrar para você também que ele tem uma alça bastante robusta aqui, para você carregar o osciloscópio. A saída de ventilação muito legal. Tem aqui também os pezinhos aqui para a gente ajustar e deixar ele meio que inclinado aqui. Isso ajuda bastante, tá? Na parte traseira nós temos aqui a parte de alimentação. Temos aqui uma ventoinha bem grande, mas é bem silenciosa para manter ele bem refrigerado. Isso é muito show de bola, tá? E full range automaticamente de 100 a 120 volts ou de 100 a 240 volts. Tudo automático, tá? E a frequência que ele suporta trabalhar de rede 50 a 60 Hz e 400 Hz, tá bom? Potência de consumo 80 watts e informações de fusíveis caso você precisar trocar o fusível. E nessa parte de cima aqui, a gente tem uma saída de passa-falha, o trigger out, né? E trigger externo, para entrada de um trigger externo. Um USB device e também uma porta LAN para conectar na rede e fazer acesso através da rede, um servidor web dele e também através de um VNC. Isso é muito show. E agora o que acompanha a caixa, como você viu a gente fazendo aí um unboxing, né? Claro que a camiseta foi um brinde que a gente recebeu aí da Siglent. A gente recebeu também, eu até deixei já que a gente recebeu de brinde aí, acredito eu que deva ter vindo exclusivo para esse trabalho de parceria, tá?
um pendrive de 32 GB, que veio aqui para a gente também utilizar aqui no osciloscópio, né? Isso é bem interessante, tá? Não sei se todos os osciloscópios da Siglent vai com pendrive, mas a gente recebeu esse pendrive aqui. Ele acompanha aí também um cabo de força para você poder ligar o osciloscópio. Inclusive eu já vou conectar aqui e vou ligar o osciloscópio para a gente ver ele startando, tá? E olhar como que é a tela dele, isso é muito bom. Vai acompanhar aí também um CD-ROM com alguns softwares aqui da Siglent, um Box Content List, ou seja, o conteúdo que tem na caixa com todos os set points certinho, tá? A data de calibração dele, a data recomendada de calibração, toda a parte de calibração, certificado, tudo certinho, tá? E tem aqui um manual impresso também, mas a gente está deixando aí um manual mais completo para você fazer download também na descrição e no comentário fixado. E acompanha aqui as pontas. Aqui nós temos as pontas de prova. Tem também aqui o cabo USB, que já acompanha, né? Já vem com o cabo USB para a gente poder conectar no PC caso a gente precisar, tá? Aqui vem as ponteiras aqui também, tá bom? Lembrando que essas pontas aqui para até 200 MHz, então como ele é um osciloscópio de 200 MHz, acompanha a ponta de 200 MHz, e são pontas de 1x e 10x, tá bom? E a gente vai ligar agora aqui essa ponta logo de cara aqui, para a gente ver o funcionamento dele direto no gerador que ele traz aqui para a gente padrão, para a gente calibrar aqui a ponta. Então agora a gente vai ligar ele aqui e ver o start desse osciloscópio. Analisar, ok. Pressiona o botão liga, desliga, já ligou e vamos analisar aqui o processo de start dele. Confesso para você, tá, que para mim não faz diferença se ele inicia rápido ou não. Todos os reviews de osciloscópio eu vejo o pessoal medindo o tempo de inicialização. Para mim aqui não faz diferença, tá? Se para você isso é algo primordial, é importante você analisar qual que vai inicializar mais rápido. Para mim aqui no laboratório isso não faz diferença, até porque eu entro de manhã no laboratório, ligo os instrumentos e fica ligado o dia inteiro. Eu não os desligo, tá bom? Então é muito importante deixar isso claro para você, tá? Às vezes o que não faz diferença para mim pode ser fator primordial aí para você, ok? Bom, ele faz todo um autoteste quando ele liga, verifica tudo, isso é muito bacana, você vai ouvir os relés aqui, os estalos dos relés, isso é muito show, tá? E ele faz todo esse autoteste. Depois de tudo isso, ele inicia aqui pra gente, olha só, veio o basicão default. Aliás, basicão default nada, né? Na verdade, já tem aqui algumas informações que eu tinha deixado, que eu tinha feito alguns ensaios, né? Lembra que eu disse para você que ele já tá com a gente há 1 mês e meio? Eu pensei que eu tinha deixado para padrão de fábrica, mas não. Mas é bem simples, olha só. Pressionando o botão default, lembra que eu falei, ó? Aí ele pergunta se eu quero de fato carregar configurações padrão. Eu vou falar que sim. Quero carregar as configurações padrões. E aí, depois de um tempo, ele carrega para mim tudo default, exatamente como fica quando você recebe aí pela primeira vez e liga o osciloscópio. E agora a gente vai ver aqui o gerador que ele tem aqui de calibração. Ó. Vamos colocar a ponta, tá em um modo 1x. E olha só, lembra aquele botão de auto setup que eu falei para você? Serve justamente para isso. Ó. Você acabou de plugar e você não sabe direito o sinal que você está capturando nem nada, e aí você vai pressionar aqui Auto Setup, ele pergunta se você quer, você fala que sim, e aí ele vai ajustar na tela para você o sinal que está aqui pra gente, olha que bacana, ele já deixa tudo prontinho, um sinal de onda quadrada, para a gente fazer a calibração da ponta. Como a ponta está no modo 1x, eu não preciso fazer calibração porque não existe nenhuma compensação. Agora, se você for utilizar a ponta no modo 10x, aí você precisa fazer a calibração. Olha só, aí você tem que vir aqui no menu, lembra do toast, que bacana? E ajustar aqui, ó, que a ponta de prova tá em 10:1, 10x. E aí depois pressiona novamente o Auto Setup e ele vai ajustar pra gente aqui automaticamente. Olha só, já em 10x como tem compensação, tá vendo que o sinal quadrado a gente está
com um leve arredondamento na subida, aí você vai pegar essa chavinha aqui, ó, vai colocar aqui e vai ajustar. Ó, se girar para um lado ficar mais curvo, tá errado. Então você gira para o lado ao contrário. Ó, ó, aí já ficou pontudo, também tá errado. Ó. Deixar o mais quadrado que você conseguir. Pronto. Já temos a nossa ponta devidamente calibrada para 10x. Bacana demais. Todos os botões que eu falei para você que está aqui de forma analógica, nós temos também nos menus aqui em cima. Bem parecido, cara, com um site quando você está navegando. Sabe os sites que você está navegando, aqueles sites na internet? Por exemplo, o nosso site lá, eduardoaquino.com.br, que tem lá os menus que você vai procurar o que você quer dentro do site. É bem semelhante, cara. É muito auto-explicativo a utilização desses menus. Olha só. Tem um menu de utility aqui. Se eu pressionar esse menu, esse botão, ele abre o utility, certo? Pressionei na tela, ele fecha. Mas se eu vier aqui em cima aqui, utility, ele já abre um submenu aqui para mim com mais algumas funcionalidades, como o save e recall, o gerador, para eu habilitar o gerador, o help, o print para eu salvar, o reboot para eu reiniciar e o shutdown para eu desligar. E quando eu pressiono menu, ele abre o mesmo menu do utility. Então o botão aqui é algo mais rápido, né? Porém, aqui a gente consegue ver mais algumas opções, né? E aí no utility a gente tem algumas informações aqui, alguns submenus aqui, tá? Que a gente não vai entrar em detalhes aqui agora, tá bom? A gente tem aqui o display, aí tem alguns submenus, eu posso selecionar aqui que eu quero que fica com full na gratícula, light, ele tira algumas coisas, né? No grid, sem grade nenhuma, eu prefiro sempre desse jeito aqui, ficar mais fácil para a gente se localizar. Tem mais algumas funções aqui no display e a gente pode também entrar no menu e aí vem mais opções aqui para gente. E aqui eu posso selecionar que eu quero que o menu desapareça daqui depois de 30 segundos. Eu quero também ajustar o full grid, como a gente viu lá. Eu quero que a intensidade fique em 50%, o brilho do LCD eu quero que fique em 50%, ok? Posso clicar aqui, tá vendo que ele está selecionadinho? E vir aqui, ó, nesse botão universal aqui, e olha só, ajustar pelo universal também, ó, se você preferir. Se você preferir, tá ok, tá? Olha só, a gratícula está em 40%, vamos deixar um pouco mais clara, mais escura, aí depende de você também, eu gosto sempre nesse formato aqui, tá? Olha só, bacana demais. Aí nós temos aqui o menu Acquire, menu de aquisição, já vem com algumas funções pré-definidas aqui, mas se eu entrar no menu também, já vem a parte de aquisição. Aqui a gente seleciona aqui, ó, lembra o modo de resolução de 10 ou 12 bits? Olha só. Olha como 12 bits a gente vê bem menos ruído. Deixa eu ajustar isso aqui que ele tá aí, ó, tá com mau contato aqui. Agora tá ok. Olha só. Vamos colocar em 10 bits. Olha só, fica bem mais limpo também aqui para mim a forma de onda. E uma coisa interessante quando você coloca no modo 10 bits, quando a gente está aqui em Mensury, vamos colocar aqui as medidas aqui. Tá? E vamos deixar aqui que a gente quer o tipo, aliás, o avançado, vamos tirar essas funções, não se preocupe com isso que eu vou trazer uma aula dedicada, tá bom? Vamos adicionar aqui uma medida de pico a pico. Olha só, 3.087.500. Olha a resolução disso. Se eu vier aqui no Acquire, pode ser nesse botão aqui ou pode ser aqui também, tá? Ó. E colocar para 8 bits, olha só, eu só tenho 3 casas depois do ponto. Quando eu coloco em 10 bits, aumenta a minha resolução. Aí eu consigo mais 3 casas depois do ponto. Eu tenho uma precisão com uma resolução muito bacana mesmo, tá? Sem contar que reduz drasticamente o nível de ruído. Isso é muito interessante, né? Temos aqui o menu de trigger, com algumas funções pré-prontas, conta com trigger por zona também, isso é muito legal. Clicando no menu, a gente vai para o menu de trigger para a gente selecionar a fonte do trigger, o tipo de acoplamento, se a gente quer rejeitar ruídos e assim por diante. Menu de cursor para a gente selecionar aqui os cursores na tela,
olha só, para eu poder fazer algum tipo de medida e faço todos os ajustes por aqui, isso é muito interessante. Lembrando que sempre que você entrar no menu, presta atenção aqui, ó, se tiver uma rolagenzinha azul aqui, quer dizer que tem mais coisas para baixo, tá bom? Muito importante você saber disso, ok? Vamos desabilitar o cursor. Temos aqui o Mensure, que é para a gente adicionar as medidas que a gente colocou aqui agora. Já vem direto para o menu. Tem o modo simples, que ele já coloca uma série de medidas aqui para mim na tela. E tem o modo avançado, que eu escolho o que eu quero de medida aqui, ó. Clicando no mais, eu vou adicionando, ó. Se eu quero os favoritos, que já vem pré-definidos, se eu quero vertical, se eu quero horizontal, miscelâneos, delay de canal. Olha, tem uma série de funções interessantes aqui para você ajustar e colocar no Mensure aqui, caso você precisa fazer algum tipo de medida, tá? Ele também conta com 2 canais matemáticos e o que eu acho mais interessante, assim, que me chamou bastante atenção nesse Siglent aqui, cara, na parte do canal matemático, é a parte de função aqui, ó. Aqui a gente está fazendo uma operação do canal 1 mais o canal 1 mesmo, tá? Agora, olha só que interessante quando eu venho aqui em Function. Ele tem aqui para mim as funções básicas, já pré-definidos dos atalhos da função básica. Tem as funções aritméticas, já atalhos pré-definidos. Funções de frequência que seria o FFT, também conta com FFT, isso é muito legal. Funções pré-definidas de álgebra. E o mais interessante que me chamou a atenção é um editor de fórmulas. Você pode editar a tua fórmula, como por exemplo aqui, ó, o canal 1 mais o canal 1 vezes, eu vou colocar aqui agora, cadê aqui, ó, vezes 2. Olha lá, ele aumentou aqui pra gente o canal 1 em 2 vezes, porque eu multipliquei por 2. Ou seja, você pode criar a sua fórmula aqui, isso é muito interessante, tá? A gente consegue fazer muita coisa bacana com esse editor de fórmulas, tá? Para mim, eu só acho uma pena ele ter apenas 2 canais matemáticos, né? Mas tá tranquilo, tá valendo, dá pra gente fazer muita coisa legal com esses canais matemáticos, tá bom? E uma coisa que para mim é bem interessante, deixa eu até desabilitar esse canal matemático daqui, uma coisa que para mim é bastante interessante e que vai ajudar muito aqui também no laboratório, é esse menu Analysis aqui, tá? A gente pode fazer busca, pode fazer navegação, pode ver o histórico, o decode, teste de máscara, diagrama de bold, né? Mas, ele tem um contador também, para a gente ver aqui a frequência, um frequencímetro aqui também, tá? Ele vai mostrar para a gente o level que ele está pegando e a frequência, aqui é uma frequência de 1 kHz, tá? Então isso é bem legal, ok? Só que o que mais eu achei super interessante, eu não sei se eu vou conseguir habilitar, porque eu não tenho aqui uma ponta de corrente no canal 2, mas é o Power Analysis, um analisador de potência, um analisador de energia. A gente clicando nesse analisador de energia, ele vai carregar para a gente aqui todas as configurações, tá bom? E aí ele pede que o canal 2 esteja ativado. Quando a gente vem aqui em Test State, vamos ver se ele já habilita o canal 2 para a gente, ó, tá vendo? Ele ativa o canal 2, só que aqui, deixa eu ver se ele ficou ativado. Ó, ele não ficou ativado porque ele não encontrou nenhum sinal no canal 2. Deixa eu ver. Ah, não. Ativou, acabou de ativar. Na verdade é que ele demorou um pouquinho, né, para trazer isso aqui para a gente na tela. Mas olha que bacana. Aqui ele já está mostrando para a gente aqui, ó, o Power Analysis. A gente consegue ver fator de potência, a gente consegue ver potência real, potência aparente, potência reativa, ângulo de fase. Eu consigo ver o valor real do que está acontecendo agora, consigo ver o mean, mínimo, máximo, pico a pico, as contagens do que está acontecendo. E quando a gente vem aqui no Analysis, Power Analysis novamente, eu posso selecionar o tipo do que eu quero ver aqui, como por exemplo, a tensão. Quero que mostre só a tensão para mim. Ah não, eu quero que mostre só a corrente para mim. E olha que interessante, ó, Input Setup. Você seleciona os canais que você quer e o período. E aqui embaixo tem Connection Guide, guia de conexão. E ele vai mostrar para você aqui como que você tem que fazer a conexão no circuito. Isso é muito bacana mesmo, tá?
Aqui a gente não vai ter valores reais, porque eu não estou com a ponta de corrente no canal 2, tá bom? Mas a gente consegue fazer várias medições aqui. Essa é a parte de potência, mas olha o que mais que você consegue fazer no Power Analyzer. Power Quality, que é a qualidade de energia, harmônicos de corrente, corrente de inrush, switching loss, slew rate, modulation, output ripple, ou seja, ripple de saída, cara, você pode medir ripple de fontes, cara, muito legal mesmo isso, tá? Já tem um menu pronto para isso. Turn on, turn off, ok? Transient response, PSRR, eficiência e SOA. Meu, isso é bacana demais, cara. Assim, o vídeo já tá ficando bem grande, bem longo e tem muita coisa ainda para eu falar para você desse osciloscópio. Então esse vídeo foi um vídeo meio que introdutório, apresentando para você esse novo instrumento que a gente recebeu aqui no laboratório, que agora vai ajudar demais a enriquecer aqui o nosso canal. Agradecer grandemente mais uma vez o pessoal da Siglent pelo contato, pela confiança em nosso trabalho, em apresentar o seu instrumento aqui no nosso laboratório para a nossa audiência e fazer com que esse instrumento faça parte aqui também a partir de agora dos nossos conteúdos. E a gente vai trazer mais conteúdo com esse osciloscópio porque, como disse, o vídeo já está grande pra caramba e em um vídeo só não daria para falar de todas as características desse osciloscópio, tá bom? Nós temos outros osciloscópios aqui no canal também, e assim como fotovoltaico, que nós não somos exclusivos de uma única marca, instrumentos também não, tá? Então qualquer outra empresa que tiver interesse em entrar em contato com a gente para a gente poder demonstrar os seus instrumentos aqui no laboratório e fazer parte também do nosso laboratório, nós estamos abertos a novas parcerias. Isso só enriquece mais ainda aqui o nosso laboratório e o nosso conteúdo. E por este motivo nós vamos trazer em breve um curso bacana de osciloscópios aqui para você. Aprender a utilizar o osciloscópio desde as funções mais básicas que você vai encontrar em qualquer osciloscópio até as funções mais avançadas, como é o caso aqui do Power Quality que tem nesse osciloscópio, tá bom? Espero que você tenha gostado de mais este conteúdo super bacana. Aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!